Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 7ª vez, dedicado ao tema Creio na Providência Divina. E depois de termos investigado em São João Damasceno, em Santo Tomás de Aquino e no próprio Catecismo da Igreja Católica, a conceituação, a definição de providência, vimos que a providência são as disposições de Deus que conduzem com sabedoria a criação até a perfeição. A criação está ordenada para um fim, e o fim é a perfeição. O que o Apocalipse diz, eis que eu faço novas todas as coisas. A criação que foi manchada pelo pecado e objeto do favor divino, que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, desde toda a eternidade já estava nos planos de Deus o cuidado dele por tudo aquilo que ele haveria de fazer. Malgrado o pecado do homem, malgrado essa imperfeição moral que maculou a obra de Deus, que foi restaurada, recapitulada em Cristo e na força do Espírito Santo. Esse segundo bloco vai tratar de uma característica da providência divina. A providência divina é universal. O que significa a universalidade da providência divina? Ela se estende a cada segundo, a cada centímetro, a cada criatura de Deus, até as mais insignificantes. Fizemos alusão disso no primeiro bloco. Nada que Deus fez e em nenhum tempo a criação de Deus fugiu, escapou, eximiu-se do cuidado da providência divina. A providência divina envolve tudo, abarca tudo, considera tudo, cuida de tudo, até das coisas mais insignificantes. Vejamos o que diz o livro da Sabedoria, capítulo 6, versículo 7, sobre isso. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém e não se deixará impor pela grandeza, porque pequenos ou grandes, é Ele que a todos criou e de todos cuida igualmente. Se nós quisermos pensar aqui pequenos e grandes do ponto de vista da estatura, fiquemos à vontade. Se quisermos pensar aqui pequenos e grandes do ponto de vista do status social, fiquemos à vontade. Mas também se quisermos incluir aqui pequenos e grandes seres, não somente os humanos, desde o rinoceronte até a bactéria. Se nós quisermos usar aqui pequenos e grandes, pequenos astros e pequenos e grandes astros, pequenas estrelas e grandes estrelas, pequenas constelações e grandes constelações, Deus os criou todos. Todos eles são obra das mãos de Deus e Deus se interessa por todos. Pequenos e grandes. Todos, absolutamente, de todos cuida igualmente. Às vezes é difícil, na nossa convivência humana, achar que Deus cuida do mesmo jeito uma bactéria e um ser humano. Mas é verdade. É claro que cada uma tem suas necessidades peculiares. É claro que uma estrela, pela sua grandeza, pelo seu tamanho, pelo seu fulgor, pela sua característica de fogo, de radioatividade, de brilho, de intensidade, tem suas características próprias. E Deus cuida dela igualmente como cuida de um ser humano, na sua dignidade, no seu vigor ou na sua fragilidade. Como entrar, como conceber isso, como colocar isso na nossa cabeça? Eu creio na divina providência. Eu creio no cuidado do Senhor por uma estrela que está a trilhões e trilhões de anos-luz daqui, cujo brilho é tão grande que eu nem posso imaginar. Uma estrela talvez
bilhões e bilhões de vezes maior do que o Sol, que é um astro de quinta grandeza. Quantas estrelas no universo maiores e mais importantes e mais fulgurantes e mais antigas que o planeta, que o Sol, e Deus cuida dela igualmente como cuida de mim, como cuida de você. Esta é a fé na divina providência. Esse é o cuidado dele que abarca tudo. E devo dizer a todos, insistindo, nós sabemos tão pouco da obra de Deus. As ideias que nós temos de tamanho, de espaço, de largura, de extensão, quando isso é aplicado para o universo, nós nos sentimos, que já somos pequenos, como nos sentiríamos ou como sentimos, e a ciência astronômica a cada dia nos mostra a imensidão da obra de Deus, quão pequenos nós somos. E Deus cuida de todos igualmente. Eu vou repetir, Sabedoria 6:7, de todos cuida igualmente. Há um outro texto ainda do livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 1, que merece também nossa consideração, porque trata do mesmo assunto. Vamos ao texto. Ela estende seu vigor de uma extremidade do mundo à outra e governa todas as coisas com felicidade. De uma extremidade do mundo à outra. Esse é o âmbito do governo divino, da providência divina. Ninguém, nada, nenhuma criatura, nenhum animal, nenhum vegetal, nenhum ser humano foge desse cuidado. E mais, governa a todos com felicidade. Deus não se cansa, Deus não se esgota, Deus não fica atarefado no sentido humano, como se ele, limitado que fosse, o que seria uma blasfêmia, tivesse que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo e, coitado, estivesse muito cansado. Oh, quanta coisa para cuidar! Essas categorias não se aplicam a Deus, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente pode tudo, onisciente sabe de tudo, onipresente está presente em tudo. Assim é a providência. Assim é o cuidado. Assim é a solicitude de Deus por tudo aquilo que Ele fez. Mas ainda no livro da Sabedoria, temos mais outra pérola preciosa sobre essa universalidade da providência divina. Vamos ao capítulo 11 do livro da Sabedoria, versículo 20, ao texto. E mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder. Mas dispusestes tudo com medida, quantidade e peso. Tudo Deus dispôs nos seus mínimos detalhes. A medida de cada estrela, a medida de cada planeta, a medida de cada satélite, a intensidade dos ventos, a fúria dos mares, a quantidade de crateras, o número de vulcões, os buracos negros no universo, a quantidade de animais irracionais carnívoros, os herbívoros, a ordem segundo a qual aqueles animais serviriam de alimento para aqueles outros, e esses outros, por sua vez, quantos adversários eles teriam, um controlando o outro, a chamada cadeia alimentar? Da mesma forma, os continentes,
cada um com sua característica e cada um deles com seu habitat próprio para determinados animais. O urso polar, que Deus não quis que ficasse no deserto do Saara. E os animais que só sobrevivem no deserto são próprios do deserto, que Deus não colocou naqueles continentes gelados. Já aqueles outros países, com a característica climática precisa, produzindo vegetais que só se produzem ali, enquanto que aquele outro país, aquela outra região, já produz outros alimentos. E por aí vai. Tudo com medida, quantidade e peso. Essa é a beleza, essa é a grandeza, essa é a perfeição da obra de Deus, que não tem absolutamente defeito. Conta-se que uma pessoa, tentando contestar a providência divina, tentando colocar defeito na obra de Deus, chegou debaixo de um pé de jabuticaba e disse: isso é errado. O pé de jabuticaba, uma planta, uma árvore tão frondosa e dá um frutozinho desse tamanho, enquanto que a melancia cai por terra, se esparrama pelo chão, a abóbora, o pé de abóbora, deveria ser o contrário. A melancia devia nascer num pé de jabuticaba e a jabuticaba, porque o fruto é pequenininho, deveria nascer se esparramando pelo chão, tentando botar defeito nas coisas de Deus, que criou tudo com medida, quantidade e peso. Continua a piada, a historinha é engraçada, e ele se cansou, era de tarde, e ele tirou um cochilo debaixo do pé de jabuticaba. E ele sonhou que no lugar da jabuticaba cresceram melancias. E ele ficou feliz e continuou a cochilar. Daqui a pouco caiu uma melancia bem no nariz dele. E ele sangrou, que foi uma beleza. E acordou, era só um sonho. Depois ele pediu perdão a Deus por ter tentado imaginar o que Deus deveria ter feito. Como se, esse texto que acabamos de ouvir, Deus fez tudo com medida, quantidade e peso, tinha alguma coisa errada na criação. Ora, meu amigo, vá tomar banho. Pois bem, caríssimos, terminamos aqui mais uma fase do nosso estudo sobre a providência divina. Deus fez tudo, com medida, com quantidade e com peso. A providência divina é universal, abarca todas e cada uma das criaturas e se estende por todo o universo. Uma feliz semana, Deus abençoe você. Até o próximo domingo, se Deus quiser.